todos. Vamos iniciar o trabalho de conclusão da disciplina de legislação social, trabalhista e previdenciária. Nosso grupo falará sobre o teletrabalho na geração atual. O grupo é composto por mim, Stephanie Brito, Alex Igor, Gabriel Rodrigo, João Ricardo, Larissa Vitória, Rebeca Bezerra e Vitória Pacífico. Eu irei introduzir o que é o teletrabalho. Com o desenvolvimento da tecnologia de informação e das telecomunicações, as relações tradicionais de trabalho mudaram. O teletrabalho ganhou espaço no mercado e vem se destacando pelas vantagens fornecidas. Mas o que exatamente é o teletrabalho? O teletrabalho, de acordo com a reforma trabalhista, Lei 13.467, barra 2017, introduzido pelo capítulo 2A na CLT, dedicado especialmente ao tema, é uma modalidade de trabalho caracterizada pela prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização das tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constitui como trabalho externo, ou seja, o teletrabalho ou trabalho remoto é toda atividade laboral que pode ser exercida em diferentes locais por intermédio da tecnologia. O trabalho remoto pode ser classificado de quatro formas distintas, dependendo dos aspectos referentes ao local usado durante a atividade laboral. São elas: home office, ou escritório em casa, é aquele desenvolvido no ambiente domiciliar do trabalhador. Atualmente é o estilo de trabalho remoto mais divulgado nas redes sociais e meios de comunicação. Nos dias de hoje, há pessoas especializadas nessa modalidade de trabalho, que podem prestar serviços a vários empregadores ao mesmo tempo. Centro compartilhado é o teletrabalho desenvolvido em locais fora da sede principal da empresa ou em centros comunitários providenciados pela própria empresa em conjunto ou não com o outro, oferecendo estrutura básica para o desenvolvimento do trabalho remoto. Trabalho de campo é o teletrabalho que revela mais intensamente a possibilidade de flexibilização do tempo e lugar, desde que pode ser exercido em qualquer local, de um carro ou até de um quarto de hotel. Trabalho em equipes transacionais é desenvolvido de forma conjunta, envolvendo equipes multidisciplinares ou internacionais na resolução de problemas ou demandas corporativas, bem como na execução de projetos específicos, é caracterizada pela necessidade de um grupo para a realização do trabalho, podendo interagir de diversas maneiras. Diante disso, salienta-se que muitas são as vantagens fornecidas pelo teletrabalho, uma vez que pode aumentar a produtividade de uma empresa e reduzir os custos com o pessoal em 40%, além de que fornece ampla mão de obra sem as limitações do espaço para o empregador. No entanto, é imprescindível considerar a atividade econômica desenvolvida, o serviço que será prestado e se haverá ou não controle de jornada de trabalho, considerando as necessidades da empresa. Bom, agora o Alex irá falar sobre as características do teletrabalho. Bem, como Stephanie já falou as bases do teletrabalho nessa introdução, iremos abordar agora as características. É, uma delas, eu acho que a que diferencia o teletrabalho é a telemática, onde a execução de todo o trabalho deve ser realizada por computador ou outros meios de comunicação. É, essa obrigatoriedade ela não existe no home office e no trabalho a domicílio. É exclusiva do teletrabalho, onde tudo deve ser feito por meios de comunicação. Fora isso também, existe a ausência do controle de jornada de trabalho. O empregado ele não está submetido ao empregador ficar lá olhando se ele está trabalhando de X hora até X hora ou quando ele faz a jornada. Portanto, que ele cumpra o que foi pré-determinado nas atividades, ele pode criar sua própria hora, trabalhar mais, trabalhar menos, portanto que seja cumprido. O problema é que também ele não tem direito a eventuais horas extras, mesmo que ele tenha que trabalhar mais para realizar aquela demanda que foi exercida, ele não se beneficia das horas extras para isso, infelizmente. É um dos pontos que as pessoas criticam muito o teletrabalho. E fora isso, o teletrabalho tem uma flexibilidade com a alteração da modalidade, onde se ambas as partes chegarem a um acordo, o empregado ele pode vir a trabalhar presencialmente, saindo do teletrabalho para uma jornada presencial.
Mas existe um ponto importante nessa alteração, que essa alteração de jornada, de local de trabalho, ela tem que ser feita e precisa de no mínimo 15 dias antes que ela seja concluída. Então não se pode o empregador dizer: eu quero que você trabalhe presencial a partir de amanhã. Não. Bem, antes de continuarmos para fazer uma diferenciação do teletrabalho e o trabalho em domicílio, eu vou passar para João, onde ele vai mostrar a vocês as obrigações do empregado. E depois Larissa vai mostrar dos empregados. Bom, quanto às obrigações do empregador, é sempre bom ressaltar antes que todos os direitos e deveres do empregado sempre são mantidos e são sempre mantidos os direitos resguardados em relação aos benefícios de alimentação, tanto contratuais quanto os decorrentes de negociação coletiva. Segundo, é sempre importante destacar que o empresário deverá sempre adicionar um aditivo no contrato de trabalho, incluindo as regras em conjunto com o empregado, que no caso é um termo de responsabilidade que o empregado assina antes de começar o teletrabalho. Cabe somente ao empresário informar o empregado se ele irá ou não fazer a atividade de teletrabalho 48 horas de antecedência, porque no caso não pode ser em cima para o empregado ter tempo de estabelecer seu horário e fazer toda a sua organização. No caso do fornecimento de material de segurança e toda a infraestrutura para aquele trabalho, o empregador deve sempre procurar fornecer isso para o seu empregado, mesmo que não tenha uma lei que obrigue ele a fazer isso. É sempre bom para a segurança da empresa. E também, no caso de infringimento dessas regras por parte do empregado, ele deve ser penalizado com um ato de indisciplina. No caso também, em relação às férias do empregado, ele pode gozar do seu período de férias desde que esteja dentro do limite do período. Outro ponto importante das obrigações do empregador é sempre procurar, mesmo que a jornada de trabalho não seja completamente controlada, procurar ferramentas que possam informar as entradas, saídas e intervalos do seu empregado. Diante disso, a lei que determina sobre respeito de acidentes de trabalho também pode fazer com que o trabalhador ele possa ser penalizado no caso do embasamento em relação ao contrato de trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre as obrigações do empregado, certo? Não há diferenças significativas, assim como o João falou, em relação aos direitos e os deveres. O que vai modificar alguns deveres do empregado vai ser o contrato de trabalho, que vai determinar, por exemplo, quem vai ser responsável pelas despesas do retorno presencial, caso o empregado resida fora da localidade da empresa. Assim como também vai determinar quem vai ser responsável pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamento, infraestrutura e também em relação às despesas que isso vai gerar ao empregado. Como o João falou, de preferência quem faz isso é o empregador. Outro ponto importante é o termo de responsabilidade. O empregado ele vai assinar um termo de responsabilidade em que ele vai ter que se propor a seguir as instruções do empregado dentro de trabalho. Outro ponto importante, uma observação é que as disposições e convenções vai ser de acordo com a localidade da base territorial da empresa, ou seja, dependendo da localização, a base territorial da empresa vai determinar as disposições e convenções. Um cuidado importante do empregado é com o uso de conexões seguras de Wi-Fi para envio de arquivos. Como é um teletrabalho, não é obrigado que ele faça em casa, ele pode ir em cafés, em aeroporto e outros espaços. E pede-se que o empregado tenha cuidado com relação a isso, porque conexões não confiáveis podem acabar vazando arquivos importantes da empresa. Alex. Bem, uma pequena confusão que existe é quando se fala do teletrabalho, ele é confundido com o trabalho a domicílio e o home office, porque as semelhanças entre eles são muitas, pois ambos são modalidades de trabalho à distância. Entretanto, eles não são iguais. No teletrabalho, como já foi dito, não existe assim uma exigência que a atividade seja exercida na própria casa do empregado.
basta que ela não seja realizada na empresa. Em certos casos, como o Stephanie falou, existem telecentros. São locais que a própria empresa mantém para que os teletrabalhadores vão até lá e tenham uso do equipamento. Esses ambientes eles são focados no teletrabalho. Assim, essa diferenciação de onde a atividade deve ser feita é a principal característica que evidencia a diferença entre o teletrabalho e o trabalho a domicílio. Agora eu vou dar continuidade passando a palavra a Gabriel. Muito bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Rodrigo. Hoje eu vou falar para vocês especificamente do teletrabalho antes desse período de pandemia que nós ainda estamos inseridos. Mas para esclarecer melhor as coisas para vocês, eu gostaria de apresentar um contexto histórico e a melhor forma que eu encontrei para fazer isso é demonstrar dentro da legislação vigente. Aqui no ano de 2011, a lei de número 12.551, que foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, traz exatamente a conceituação desse trabalho, dessa modalidade de trabalho, formalmente agora regida por lei. Na legislação, vai dizer que não há distinção entre o trabalho que é realizado dentro da entidade empresarial do empregador com as atividades que são feitas na modalidade de teletrabalho. E isso foi a primeira legislação que tratou sobre o teletrabalho e tornou legal no ano de 2011. Pode voltar. Bem, com a reforma trabalhista no ano de 2017, pode entrar dentro desse tópico. A lei de número 3.467, ela regulamenta de forma mais específica o teletrabalho. Antes a gente tinha apenas a apresentação dele, agora como contrato de trabalho legal, só que diante da lei 3.467, foi regulamentado de forma mais específica. E no artigo 75 ele esclarece exatamente como esse teletrabalho ele deve ser definido. E a principal diferença, como bem trouxe o Alex, é que em 2011, com a lei 2.551, havia-se apenas o entendimento que existia essa modalidade. Mas agora em 2017 ele traz um entendimento diferente. E qual entendimento é esse? É que não se considera o teletrabalho, considera-se na verdade o teletrabalho as atividades que são realizadas fora da dependência do empregador. Ou seja, esse foi o principal tópico, o principal ponto que mudou a partir da reforma trabalhista. Falando agora mais especificamente da minha parte sobre o contexto pré-pandemia, para entrar, eu trouxe aqui algumas informações bem relevantes para vocês sobre uma sociedade brasileira que eu encontrei, que é a Sociedade Brasileira do Teletrabalho e Teleatividades, a SOBRAT. E foi bem enriquecedor conhecer essa entidade, porque ela foi fundada em 1999 e é a instituição mais renomada que trata sobre o teletrabalho, essa nova modalidade que vem crescendo ainda mais. E é interessante porque tem um site próprio onde eles mostram eventos, palestras e todas as atividades voltadas ao teletrabalho. E essa mesma entidade, ela estimou no ano de 2019 que haviam 12 milhões de teletrabalhadores no Brasil. Ou seja, a partir daí a gente consegue entender que o teletrabalho ele não foi algo que iniciou-se durante a pandemia. Pelo contrário, ele já vinha crescendo de anos para cá e se tornou uma grande influência como modalidade de emprego na atualidade. E especificamente com a pandemia. Não da forma que a gente gostaria, mas foi um dos pontos que intensificou ainda mais. E algo bem interessante que eu encontrei para falar para vocês sobre esse crescimento relacionado a essa modalidade de emprego foi o teletrabalho em entidades públicas, esse primeiro tópico. Bem, o teletrabalho no serviço público, eu achei como elemento essencial trazer para vocês, porque é uma chave. O teletrabalho no serviço público, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, ele se intensificou bastante a partir dos anos 2000. E um exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi de governos de diferentes países, incluindo o governo americano,
ele criou um evento ou uma forma de intensificar os servidores públicos a se voltarem ao teletrabalho e assim produzirem mais com o chamado Teleworking Enhancement Act. E aí, isso que foi instituído pelo governo Obama, anos depois, um relatório de 2017, ou seja, 7 anos depois, demonstrou que foram economizados mais de 6 milhões de dólares no Departamento de Educação. Ou seja, quanto mais produzia-se por forma de teletrabalho, menor eram os custos, né, instituídos pelo governo. Outro governo bastante enriquecedor com essa forma de trabalho à distância foi quando o governo australiano iniciou a Semana Nacional de Teletrabalho no ano de 2012. E foi bem interessante porque eles buscavam, com isso, aumentar o quadro de teletrabalhadores em até 12% do total de trabalhadores no país. E eles atingiram isso até o ano de 2020, que foi quando iniciou-se a pandemia. E eles fizeram isso justamente para promover benefícios socioambientais, porque com a diminuição do trânsito para as pessoas irem trabalhar, gases eram menos emitidos na atmosfera, e isso contribuía bastante. E foi algo bastante interessante. O terceiro e último tópico relacionado ao teletrabalho no serviço público foi o teletrabalho dentro de entidades públicas no Brasil, que cresceram desde o ano 2005 até a atualidade. E órgãos que são bastante influentes são, por exemplo, o SERPRO, o TCU, o Tribunal de Contas da União, o TST e a CGU, que é a Controladoria Geral. Ou seja, a gente consegue enxergar que o teletrabalho não é algo recente, e sim algo que foi trazido de muitos e muitos anos atrás, né? Cerca de 20 anos atrás, e que a pandemia só fez impulsionar ainda mais. Agora, falando especificamente sobre uma pesquisa que trata sobre o teletrabalho antes da pandemia, que achei bastante relevante, ela é denominada de A Realidade do Teletrabalho Home Office na Antipicidade Pandêmica. E ela foi instituída por integrantes da Universidade da Bahia e da Universidade de Viçosa, fazendo uma relação entre pontos específicos da vida de teletrabalhadores antes da pandemia e durante o isolamento social. E também falava sobre pessoas que estão ingressando ao teletrabalho durante o isolamento social. E eu escolhi 3 tópicos específicos desse artigo científico para falar para vocês sobre adaptação ao trabalho, quantidade de trabalho e produtividade no trabalho. Com a metodologia que foi adotada nesse artigo, verificou-se que, em relação à adaptação ao trabalho, os teletrabalhadores que antes da pandemia já trabalhavam nessa modalidade de emprego, eles não passaram por dificuldades para se adaptar, porque eles já estavam inseridos no mercado. E eles representavam cerca de 7,6% desse total de, na verdade, 1.080 pessoas que foram utilizadas para fazer essa análise de dados. Então, eles estavam muito melhores adaptados do que aqueles que iniciavam a vida no teletrabalho. Em relação à quantidade de trabalho, também verificou-se que essas pessoas que já faziam teletrabalho antes da pandemia, elas já estavam aptas a realizar a quantidade de trabalhos, a demanda que era solicitada pelo empregador, de forma bastante eficiente e eficaz. Em relação à produtividade no trabalho, algo bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é que as pessoas que trabalhavam antes da pandemia, já nessa modalidade de, como foi bem dito aí, home office ou as outras modalidades de teletrabalho, elas ou mantiveram os seus níveis de produção ou foram inferiores. E isso traz um pouco de confusão, porque você tende a pensar, se elas estão em casa e agora elas têm mais tempo ainda para se dedicar ao teletrabalho, porque os níveis de produção foram iguais ou caíram? Tem um motivo. Justamente pelo fato deles estarem trabalhando à distância e não estarem presentes numa instituição de trabalho, no contexto empresarial de alguma entidade privada,
e eles não podiam mais sair de casa porque estavam isolados com as suas famílias, eles tendiam a desanimar em relação ao teletrabalho. E por isso que eles continuaram no mesmo nível de produção e às vezes um pouco inferior. Bem, essa foi a minha parte da apresentação. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre o teletrabalho durante a pandemia. É inegável, diante de tudo que já foi apresentado aqui, que a pandemia não foi o motivo causador do teletrabalho. Já existiam vários postos de empregos abertos e pessoas aptas ao teletrabalho antes da pandemia. Como foi mostrado, em 2011, ele foi começando a ganhar força em termos de legislação. Em 2017, com a reforma trabalhista, ele ganhou força total e foi totalmente regulamentado e as pessoas começaram a entender. Contudo, como que diante de uma pandemia, que é uma situação de calamidade pública, eu posso adaptar a legislação vigente, já existente sobre o teletrabalho, e aplicar para diversos trabalhadores? É claro que não é todo tipo de trabalho que ele pode ser adaptado ao teletrabalho. Trabalhos como oficinas mecânicas, atendentes de mercado, acabam que não podem ser adeptos e serem trazidos para essa nova modalidade. Contudo, aqueles aptos a estarem nessa modalidade de teletrabalho foram sim regulamentados por uma medida provisória que saiu em 22 de março de 2020, que é a medida provisória número 927. A medida provisória, ela traz no seu texto uma característica de urgência. Não era possível, de acordo com a legislação trazida pela reforma trabalhista, colocar de uma hora para outra, sem mudança contratual, todos os trabalhadores comuns de empresas para teletrabalho. Mas isso urgia diante da situação pandêmica. As pessoas não poderiam mais sair e como o emprego é algo essencial para sustento da família e sustento da economia em si, era necessário que essa medida provisória fosse promulgada para que ganhasse força e pudesse acontecer essa transição de trabalhadores que antes da pandemia trabalhavam em seus postos de trabalho e que poderiam sim ir para o teletrabalho, migrar para essa nova modalidade. E para isso, essa medida provisória, ela traz algumas disposições sobre essas medidas trabalhistas que serão adotadas para a preservação do emprego e da renda durante a pandemia. Ela possui uma suma importância para o estudo do teletrabalho remoto na pandemia. E quais são as disposições dessa medida? Ela faz a adoção do teletrabalho pelo empregador. Anteriormente, como foi falado na parte de João e de Alex, era necessário um acordo mútuo e que isso fosse previsto no contrato de trabalho. Agora não. Diante da situação de pandemia, o empregador pode, por iniciativa própria, promover aquela função do seu empregado para a função de teletrabalho. Então, ele toma essa iniciativa. Mas será que ele pode me dizer, tipo, amanhã você vai trabalhar no teletrabalho? Não, não é desse modo. Ele tem que avisar 48 horas antes a adoção desse regime. Então, eu vou receber uma carta, algum documento comprobatório por parte do meu trabalho, do meu empregador, me mostrando que agora, a partir daquelas 48 horas seguintes, eu vou começar a trabalhar de casa, dizendo como que deve ser feito o meu trabalho e como vai ser adaptado ele à situação de teletrabalho. Então, esse teletrabalho, antes que ele era obrigatório ser de acordo, agora foi só por parte do empregador. E antes que deveria ser avisado com muito tempo e mediante a contrato de trabalho, agora não é mais necessário fazer a modificação do contrato de trabalho, pode ser apenas por aviso verbal e escrito. E a 48 horas antes já é possível fazer essa modificação nesse regime de trabalho. Isso em regime urgente, então não é algo que vai permanecer, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, dentro dessas medidas, a partir de 22 de março de 2020, foi promulgado e passou a valer. Contudo, quando a situação pandêmica se abreviou, houve a revogação dessa medida provisória. Então, apesar desses benefícios que tiveram para manter as relações de emprego, essa medida ela era temporária, totalmente para um período de tempo específico. Então, uma vez que surgiu apenas a necessidade repentina de amparar legalmente os acordos feitos entre empregados e empregadores durante o período da pandemia. Então, atualmente ela não está mais, ela já foi revogada
e volta-se àquelas regras estabelecidas pela reforma trabalhista. Contudo, muitos trabalhadores que migraram para o teletrabalho durante a pandemia podem ter depois, posteriormente, seu acordo de trabalho, seu contrato de trabalho modificado para o teletrabalho, uma vez que, se foi oportuno e se viu que foi benéfico para o emprego, para o empregador e para o empregado, pode sim modificar, mas agora de acordo com a lei da reforma trabalhista. Obrigada pela atenção. Bom, e agora para concluir, vamos trazer tudo isso que a gente já ouviu até agora para a nossa área contábil, que é a área da nossa graduação. Bom, a gente sabe que, assim como já foi mencionado, o teletrabalho não é de hoje e ele também veio se intensificando com a pandemia, e a profissão que, diria assim, que menos sofreu impacto, vamos dizer assim, claro, todas sofreram por N motivos, mas a que menos sofreu impacto de realmente execução da atividade foi a contabilidade, porque, primeiramente, as semelhanças que ela tem com a estrutura no ambiente empresarial para o ambiente em home office, no teletrabalho, é muito parecida, porque a estrutura, tanto ergonômica como de material em si, é muito semelhante do que a gente já tem em casa. Claro que não é tão comum todo mundo ter cadeira ergonômica, ter computador, mas, de qualquer forma, são estruturas, são itens que dá para locomover do ambiente do trabalho para casa. Isso é muito comum, foi muito comum durante a pandemia, escritórios disponibilizarem todo o seu aparato que estava lá no escritório para as pessoas levarem para casa, claro que com termos assinados, de responsabilidade do empregado, que aí também a gente poderia acrescentar como uma das responsabilidades do empregado mencionadas antes, também seria, por exemplo, para se responsabilizar pelos equipamentos fornecidos pela empresa, porque, claro, se fosse danificado pelo empregado, ele queria arcar. Também seria a responsabilidade do empregador, como já foi dito, né, fornecer esses equipamentos, mas no intuito da atividade, ela é muito semelhante na prática, porque tanto como a gente trabalha na contabilidade com sistemas virtuais, com um computador e uma cadeira, uma mesa, basicamente, assim, na prática, é muito semelhante o trabalho que a gente tem no ambiente da empresa. Então, nesse sentido, especificamente da adaptação física mesmo, é muito mais tranquilo na contabilidade, por exemplo, porque a gente atua de uma forma muito similar, tanto em casa como na empresa. Uma coisa que a Alex falou que é muito importante, que foi uma coisa que todo mundo passou a utilizar, foi que a única coisa que mudou, né, que tira um pouco dessa estrutura das semelhanças, que destoa um pouco, é de fato o contato, que antes era feito presencialmente, pessoalmente, no mesmo ambiente, e aí passou a ser feito por chats de diversas formas. Mas, tirando isso, é muito parecido, porque os sistemas da contabilidade são todos integralizados, geralmente, virtualmente. E, hoje em dia, é muito comum a estrutura física, até de documentação, ser 100% digitalizada. Então, toda a estrutura da contabilidade, hoje, cabe dentro de uma casa facilmente, porque a gente precisa, basicamente, da estrutura ergonômica de uma mesa, uma cadeira e um computador com um sistema, claro, um computador que seja suficiente para aguentar os sistemas, mas, no geral, a atividade em si não muda muito. E aí, eu queria trazer só umas leis que merecem atenção, que são, já também, assim como o teletrabalho, já existiam, porque elas não são exclusivamente de doenças desenvolvidas por trabalhos como a contabilidade. Elas são mais gerais, mas é muito comum mesmo, profissionais da área contábil desenvolverem doenças como LER, que é de esforço repetitivo, desenvolver tendinite, desenvolver estresse, arritmia, N doenças, tanto ergonômicas como psicológicas, mas o empregado, isso vem antes da pandemia, isso vem antes do teletrabalho, isso na contabilidade em si se aplica tanto no home office como na empresa, ele é protegido de desenvolver doenças a partir do seu trabalho, a partir da sua atividade, que no caso da contabilidade existe uma pressão maior, ele está abraçado pela lei, que seria, por exemplo, um dos itens da Constituição Federal, que é o NR17, que trata de doenças, ele protege o empregado e prevê responsabilidade do empregador sobre o empregado e o desenvolvimento de suas doenças a partir da sua atividade, assim como a lei número 6.514, de 22 de